Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo, fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 33. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, a partir do verso de número 33. A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida atualizada, NAA. Amém? Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei, e foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim para o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Pode sentar, meu irmão. Deixa a Bíblia aberta no texto que vai servir de base para nós hoje. Esse contexto dessa mensagem, essa parte, esse texto tirado está no contexto do julgamento de Jesus. Jesus foi levado até Pilatos para ser julgado, porque Jerusalém, Israel, estava sob ocupação romana, e só quem tinha o direito de dar a pena capital, ou seja, a pena de morte, eram os romanos. Os judeus não podiam executar a pena máxima, eles precisavam da autorização de Roma, e Roma precisava executá-la. Por isso que esse julgamento se dá de uma forma tão cheia de falhas, tão cheia de buracos. Falsas testemunhas são arroladas para acusar Jesus. Aqui já começa o conceito da pós-verdade, no sentido de pegar um fato que aconteceu e manipular esse fato contra a pessoa, né? Então eles pegam alguns fatos, algumas palavras que Jesus pegou e tentam manipular para acusar Jesus, para que de alguma forma Pilatos sentenciasse Jesus à morte. Esse era o desejo deles. Eles desejavam que Jesus fosse sentenciado. Só que esse contexto ele é potencializado com um sonho que a esposa de Pilatos tem. No sonho, ela é avisada para que Pilatos não se envolvesse no caso de Cristo. Então, aquilo que já era uma dúvida para Pilatos, se torna uma dúvida ainda maior. Se você olha essa leitura, se você lê ela com paciência em casa, você vai ver que Pilatos está em conflito. Pilatos, ele quer libertar Jesus, ele sabe que aquela situação é uma situação montada, é uma situação que foi criada por inveja. E em toda hora você vai ver no diálogo de Pilatos com Jesus, de alguma maneira Pilatos querendo se livrar dessa situação, porque Pilatos era o governador de uma área muito tumultuada, e alguns historiadores chegam a dizer que os pretores romanos que eram enviados para essa área de Jerusalém, eles eram enviados meio que de castigo, porque era uma área que tinha constantes revoluções, tinha constantes rebeliões. Então, quando eles estavam ali governando, eles tinham que manter a paz. Eles tinham que manter a paz para que não houvesse rebelião, para que não houvesse nenhum tipo de tumulto. Então Pilatos é conhecido pela sua brutalidade para manter a paz.
a própria Bíblia narra fato de, por exemplo, quando Pilatos assassina alguns nazarenos que estão ali, alguns galileus que estão ali. Esses fatos estão aqui. Quando você olha para essa leitura e não olha para o contexto de Pilatos, você acha que Pilatos era bonzinho, mas ele era sanguinário, ele era brutal. E a toda hora você vai ver no texto, ele está no pretório, que é onde ele se dirige para o povo, numa fortaleza chamada Fortaleza de Antônia, que era a sede do governo romano, que tinha uma varanda, que tinha uma sacada que dava para a multidão que estava lá fora. Então Pilatos, ele conversava com Jesus e olhava para a multidão, e ele dizia: ele não fez nada. E a multidão ficava empolvorosa no tumulto. Quando ele percebia que a multidão estava no tumulto, ele fazia de tudo para acalmar a multidão, porque se tivesse uma rebelião, Roma puxava a orelha dele. Quem está me entendendo diz amém. Então ele volta para dentro e diz: você me diga alguma coisa aí, uma prova, alguma coisa que eu possa livrar você. Jesus calado, Jesus quieto. E esse diálogo que está sendo travado aqui, eu aconselho até meus irmãos, amigos pregadores, que depois se debrucem sobre esse texto, vários conceitos poderosíssimos aqui. O Senhor me levou a esse texto numa inquietação que eu estou vivendo na igreja, não só na igreja local, mas também na nossa igreja, no sentido nacional. Eu estava numa inquietação nos últimos dias, e faz tempo que o Senhor semeou essa palavra no meu coração, e como eu já ensino aqui na igreja, olhe para cá, Deus também fala através dos desconfortos, Deus também fala através das inquietações que nós sentimos. Dos vários conceitos poderosos que esse texto nos ensina, o Senhor me levou a para compartilhar com os irmãos. Quando Pilatos se dirige a Jesus, ele disse: você é o rei dos judeus? Perceba no texto que Jesus não nega. Até mesmo na tradução do original para a nossa língua, no verso de número 36, vamos lá para a Bíblia, no verso de número 37, ele diz assim: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Aqui houve uma mudança de sentido da tradução original do que foi escrito para a nossa língua, porque aqui dá a ideia como se Jesus estivesse fugindo da resposta, assim: você que está dizendo. Na verdade não é. Jesus está usando a afirmação de Pilatos para endossar o que Pilatos está dizendo. Você está dizendo que eu sou rei, e é verdade. Ele declara cabalmente diante de Pilatos: eu sou rei. E Pilatos entra em conflito, porque para Pilatos a imagem do rei que está diante dele é a imagem de um homem frágil, espancado, humilhado. O semblante, a figura que está diante de Pilatos, em nada lembra um rei, em nada lembra alguém soberano. Então, na imagem, no imaginário de Pilatos, eu fico imaginando o que Pilatos poderia ter pensado: que rei é esse que se coloca diante de mim? Que reino é esse que ele afirma que nasceu para governar? Essa figura tão frágil, essa figura tão comum que está aqui diante de mim, como é que essa pessoa pode se colocar como rei? Ele não refuta Jesus, ele não refuta, ele está inquieto, ele quer que Jesus lhe dê algum subsídio para libertá-lo. Mas o propósito de Jesus não é ser liberto ali, o propósito de Jesus é cumprir a missão sob a qual ele veio. E esse diálogo entre Pilatos e Jesus, o Senhor me levou a entender essa pequena partícula do texto que às vezes passa desapercebido, e me deu uma resposta para uma inquietação que eu estava sentindo. Ele disse: o reino não é daqui, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Então, essa crise de Pilatos, essa crise que está na mente de Pilatos, é uma crise que não na mesma proporção, mas em proporções diferentes, é uma crise que nós estamos vivendo
como crentes contemporâneos. Pilatos está movido pela ideia de um reino físico. A ideia que Pilatos tem de rei e reino é a ideia que foi consolidada na cultura secular. Ou seja, qual é a imagem de um rei? A imagem imponente, a imagem autoritária e uma imagem gloriosa. Mas esse contexto, olhe para cá, ele é completamente inverso ao contexto de Deus, no pensamento de Deus, porque, olhe para cá, lá em Neemias capítulo 6, quando os Sambalat, Tobias e Gesem se reúnem para derrubar o muro e a construção de Neemias, eles chegam para Neemias e dizem assim: olha, nós vamos até o rei para dizer que você está criando aí esse muro, está levantando esse muro para criar rebelião. Ele diz: eu não vou conversar com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. Posso ouvir um amém? No contexto físico não era grande, no contexto social não era grande, porque se fosse grande o rei não deixaria. Se o rei percebesse que a obra que Neemias estava fazendo era grandiosa, ele não ia deixar, porque o povo ia se rebelar. Então, aos olhos do rei, a obra que Neemias estava fazendo era uma obra simples, pequena. Quando Jesus vai nascer, vai encarnar, o verbo vai tornar-se vivo, e os reis sábios veem que o rei dos judeus, quase não sai, que o rei dos judeus está para nascer, eles vêm e eles vão ao palácio em Jerusalém, porque no conceito humano o rei está no palácio. Toda a história da Escritura você vai ver a dicotomia, a diferença entre a visão do homem e a visão de Deus, e o desafio é enxergar pela visão de Deus. Isaías diz que Deus não enxerga como nós enxergamos, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Samuel foi alertado pelo Senhor: Samuel, Deus não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, Deus sonda o coração. Deus vê diferente. Um conceito muito claro que passa batido nessa pequena partícula do texto é a existência de um reino, da qual Jesus não será rei, da qual Jesus é rei. Você entende a diferença? Porque muitas vezes nós imaginamos esse reino no qual virá, mas é um reino que já é e que virá. Ou seja, o reino já está estabelecido, o reino já existe, o reino nunca parou de existir. Quem está me entendendo diz amém. E aqui eu começo essa diferenciação do reino físico para o reino de Deus, do reino dos homens para o reino de Deus. Por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, nós vamos caminhar muito pela Escritura. Esse reino de Deus é onde Deus está e governa. Perceba, não é só aquele que virá mais adiante, quando a terra será destruída. É um reino que já está estabelecido, é um reino metafísico, ou seja, é um reino espiritual, não está na dimensão que nós enxergamos. Olhe para cá, quando a gente é pequeno, a gente acha que se a gente voar alto, a gente vai ver o trono de Deus no céu. Sim ou não? A gente olha para o céu, para onde? Quando a gente ora, quando a gente adora, a gente olha para onde? Porque no nosso imaginário, Deus está neste céu físico. O nosso pensamento de reino é que Deus está no céu físico. E quando a gente voa, quando a gente vai de avião, e o avião joga a gente para cima das nuvens, se a gente for assim, um crente bem raiz mesmo, a gente vai ficar assim: cadê o trono? Cadê? Vai que o anjo bate, vai que o avião bate no anjo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Você está comigo aí, irmãozão? Diga amém. Hoje Deus vai lhe mostrar o céu. Diga amém. Não é para você ir para lá agora. Diga amém. Se você quiser ir, a gente ora agora para você ir. Veja, irmãos, não é 2 Coríntios, desculpe, irmãos.
2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Você não está com pressa não aí, posso ouvir um amém? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. É uma visão, quando eu falo metafísico, é algo que não pode ser tocado, é algo que não pode ser visto, é algo etéreo, você não pode tocar, você não pode ver, mas existe. Quando João, nós vamos falar mais na frente, mas quando João é arrebatado no Apocalipse para ter suas visões, olhe para cá, João é levado a esse reino. Várias vezes João vai dizer que estava no céu e viu isso, estava no céu e viu aquilo, estava no céu e viu aquilo. Não é o céu físico, é um céu metafísico, é um céu que existe, mas não pode ser visto, que transcende a nós, que está longe de nós. Quem está me entendendo diz amém? Por isso que nós temos que entender que está longe, no sentido, não é algo que possamos ver. É nesse lugar que Deus habita, e nesse reino de Deus, nesse reino espiritual, existe paralelo a nós. Ele não existe no sentido de que vai acontecer, ele existe paralelo a nós. Enquanto nós estamos aqui, o reino de Deus o reino de Deus existe, no tempo de Deus, na dimensão de Deus, mas Deus já reina em seu trono, Deus está lá olhando para nós. Quem está me entendendo até agora diz amém? Quando Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 12, ele diz: se revistam da armadura de Deus. Por quê? Porque as nossas pelejas não são contra a carne nem contra o sangue, são contra as hostes malignas no reino espiritual. Então nós temos que entender que existe. Mateus capítulo de número 12. Aí a gente fala de céu, a gente só fala para os pequenininhos. E aí vai com o tempo meio que a gente esquece de que o céu é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade. Veja, capítulo 12, versículo de número 28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então Jesus, olha para cá, quando Jesus encarna, ele traz o reino em sua figura para os homens. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. O reino veio até nós com Cristo Jesus. Ele é a ponte dos dois reinos. Quem está me entendendo diz amém. Ele é a ponte dos dois reinos. Ele é o ser que faz a ponte entre esses dois reinos. Então, quando Jesus se refere que ele é rei ou não será rei, significa que ele já reina no reino espiritual, no reino de Deus, paralelo a nós. Pode dizer glória a Deus, irmão. Pode dizer glória a Deus. Aleluia. Nós fomos nos tornando racionais demais. E fomos esquecendo que existe sim. Apocalipse capítulo 21, ele fala desse reino, agora da figura do reino que virá. Jesus está dizendo: o reino chegou, eu trouxe o reino, o evangelho é a chave do reino, eu sou a ligação entre vocês e esse reino. Mas ele diz que esse reino invadirá esse reino físico. Eu quero convidar você para vir assistir Apocalipse conosco, porque dentro desse contexto que nós vamos estudar, na próxima vez que nós nos reunirmos, nós estamos dando uma folga nos domingos, para que os outros irmãos possam pregar também, mas nós vamos entrar exatamente no capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, que é quando Deus dá o cetro a Cristo para julgar a humanidade. O reino que é paralelo e que um dia virá, olhe para cá, destruirá o reino dos homens. Apocalipse 21, 9. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, eu estou confundindo você. Então veio um dos 7 anjos, que tinha das 7 taças cheias de flagelos, e falou comigo: venha,
vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E desce a nova Jerusalém ataviada. O reino que será já existe, mas virá a esse mundo e destruirá o reino dos homens. Quando Jesus fala, eu sou rei, ele já era rei. Aleluia! Ele não seria coroado depois, como alguns dizem, tentando esvaziar a deidade de Cristo. Não, ele vai ser, não, ele era rei, ele já era rei. A palavra em João capítulo 1 diz que antes de tudo criado ele já estava, e tudo foi criado por meio dele, e nada que existe foi criado sem ele. Ele é rei desse reino. Mas Pilatos não podia enxergar, porque o conceito de Pilatos é um reino físico. O conceito dos homens é um reino humano. Por isso que Paulo diz que a palavra do Evangelho é loucura. Porque você não enxerga com seus olhos naturais. Se você for enxergar com seus olhos naturais, você vai ser enganado. Porque no conceito humano é diferente do conceito divino. E esse reino tem suas leis. E esse reino tem suas regras. E esse reino tem a chave para entrar nele. Aleluia! E Jesus diz, você pode viver, na verdade não você pode, você deve viver esse reino aqui. Esse é o reino onde Deus está. Esse é o reino, ei, olhe para cá, como bons pentecostais, como filhos do fogo, diga glória a Deus. Esse é o reino, que quando nós estamos orando, Deus rasga a naturalidade, Ele abre o processo e Ele invade o sobrenatural dentro do natural. É o milagre do bom pentecostal. É quando Deus levanta alguém em profecia, é quando Deus revela alguma coisa a você, é quando Deus abre seus olhos para ver alguma coisa, é quando Deus abre seus ouvidos para ouvir alguma coisa. Ei, esse reino já existe e é paralelo a nós e pode ser acionado por nós. Eita, glória a Deus. Você entendeu o que eu falei? Ele pode ser acionado por nós, se eu for cidadão dele. Paralelo a isso é o reino físico. O reino físico são os poderes que nós vemos. O reino físico são as autoridades estabelecidas que nós enxergamos. O reino físico é o que nós contemplamos, é formado pelo que vemos. Quem está me entendendo até agora diz amém. Essa diferença do reino físico é crucial, sabe por quê? Porque nós somos condicionados a agir pelo que vemos. Tem um bocado de Tomé na igreja. Tomé, eu não acredito que ninguém sabe, todo mundo sabe quem é Tomé, posso dizer amém? Eu só acredito se for Jesus, se eu tocar no furo dos pregos, se eu tocar no furo do lado da lança. Se não for assim, a primeira ordem de Jesus, o primeiro evangelismo mais duro foi o de Jesus: Tomé, não sejas incrédulo, seja crente. Foi o evangelismo mais rápido: não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Quem entende aí diz amém. Nós somos condicionados a entender e a viver esse reino físico. Aí nós transportamos, olha para cá, a nossa espiritualidade para o reino físico. Aí se a coisa está ruim, o que é que a gente faz? Murcha. Aí se as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, o que é que a gente faz? Tem medo. Aí a violência vem contra nós lá fora, o que é que a gente faz? Se esconde. Porque não entendemos que o reino físico é dessa maneira. Você vai para a galeria da fé em Hebreus 11, olhe para cá, é a galeria dos heróis de Deus. Posso ouvir um amém? Mas quem eram esses homens? Homens errantes, homens que se vestiam com pelos de camelo, homens desprezados pela sociedade, homens que eram colocados nos cantos das ruas. Quem era Jesus? O reino dos homens é vestido de glória humana. Essa dicotomia, ela precisa ser enxergada, porque ela está presente no discurso de Jesus e Pilatos. Você é rei? Ele disse: eu sou rei. Onde é o seu reino?
meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus súditos investiriam para me defender e para estar comigo. Quem está me entendendo, diz amém. E então, o que é que Jesus... Esse conceito ele está presente em todo o processo de discipulado dos discípulos. Quando Jesus escolhe seus 12, olha para cá, ele ensina seus 12, ele opera milagres junto com seus 12, mas esse conceito ele está implícito em toda a trajetória dos discípulos, porque, olha para cá, a cada momento, Jesus queria fazer os seus discípulos transcenderem do reino físico para o reino de Deus. Ele fez um esforço para que os discípulos saíssem do conceito racional. Cuidado com o fermento dos fariseus, a justiça de vocês tem que exceder a justiça dos fariseus. Ele sempre estava falando, vocês têm que sair daqui e vir para cá, vocês têm que transcender, porque mesmo acompanhando Jesus, os discípulos estavam embebedados de racionalidade. Quando lá em Mateus, capítulo de número 8, verso de número 26, vamos lá, vamos abrir o texto lá, irmãos. Quem está me entendendo até agora diz amém. Jesus ele queria de todas as maneiras fazer com que fazia parte do discipulado, os discípulos entenderem esse processo. Capítulo 8, verso de número 26. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Jesus está falando isso aqui, já falamos isso na igreja. Jesus está falando isso aqui para pescadores que já tinham atravessado, olhe para cá, já tinham atravessado aquele lago centenas de vezes. Eles começaram a pescar desde cedo. Então atravessar aquele lago não era novo para os discípulos. Não era também novo passar por tempestade, porque já que eles pescavam toda noite, vez ou outra eles enfrentavam tempestade, sim ou não? Aí veio a tempestade, Jesus estava no barco, a tempestade veio. O que você acha que eles fizeram? O que você imagina que eles fizeram? Baixa a vela, puxa o remo, levanta outra vela, puxa daqui, ajeita daqui. Por quê? Porque eles são marinheiros. Mas a tempestade estava aumentando. Quando Jesus se ergue, eles chamam Jesus se ergue, olhe para cá. Jesus não consola os discípulos, Jesus repreende os discípulos. Por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês são tão tímidos? Algumas versões dizem. Por que Jesus está fazendo isso, irmão? Me responda. Porque Jesus queria que os discípulos transcendessem do natural, do racional, e orassem para que a tempestade fosse repreendida. Ele queria que os discípulos usassem a autoridade para repreender a tempestade. Posso ouvir um amém, irmãos? Quando é que a gente está diante de um problema, o que é que a gente faz? A gente usa as nossas habilidades racionais. A gente está desempregado, procura alguém. Está em crise, procura uma pessoa. Quer desabafar? Conversa com alguém. Está sendo perseguido? Procura um peixe, uma peixada, um pistolão. Quem está me entendendo, irmão? Está sendo perseguido? Joga para a polícia. A racionalidade foi repreendida por Jesus. Por quê? Porque Jesus queria que eles transcendessem do reino físico para o reino espiritual. Vai lá para o capítulo 10 agora de Mateus, irmãos, versículo número 8. Capítulo 10, versículo 8. Quem achou diz amém. Estou afiado, hein? Capítulo 10, versículo 8. Agora eu quero que você, olhe para cá, imagine que eu estou conversando com você. Eu digo, e vou despedir você para fazer uma obra da igreja. É o que Jesus está fazendo aqui. E ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Jesus, qual seminário ensina isso? Qual livro eu leio para fazer isso? Qual coaching vai me ensinar a fazer isso? Não são ações naturais, são ações sobrenaturais, espirituais. Jesus está dizendo a eles: transcenda, meu filho. Eleve-se da situação que você está, da racionalidade,
para a questão da espiritualidade. Saia do reino dos homens e viva no reino de Deus. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Aleluia. É isso que ele está falando aqui. Capítulo 17 de Mateus, desculpe, me empolguei. Capítulo 17, versículo de número 20. Está com sono aí? Diga amém. Rapaz, vocês estão afiados. Porque não conseguimos expulsá-lo, versículo 19. Vê o que Jesus responde: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Porque eu digo a vocês que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. É o reino de Deus. O cidadão do reino de Deus tem acesso ao reino de Deus. Você entendeu o que eu falei? O cidadão do reino, ele tem acesso ao reino de Deus. Nós não acessamos o reino, pelo menos não como deveria. O que é que Tiago diz? Vocês não recebem, por quê? Porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Preste atenção no texto. Irmão, a Bíblia não está nos enganando, Deus não está nos enganando. Isso não é uma conversa fiada para você. Jesus é a conexão dos dois reinos. Diga glória a Deus. Quando eu me converto a Jesus, eu sou um cidadão do reino de Deus. E eu posso acessar o reino de Deus. Quem já acessou o reino de Deus? Quem já acessou o reino de Deus? Eu já tive milagres em minha vida. Já teve milagres na sua vida? Você acessou o reino, irmão. Diga glória a Deus. Se obter um milagre, você acessa o reino. Eu levei essas burdoadas sozinho no gabinete. Vou compartilhar com você cada lapada que eu levei. Senhor, mas eu preciso disso. Senhor, mas está aí. O reino está aí. Você tem acesso ao reino. Você é filho. Você está sentado com pires na mão, na entrada da casa de seu pai. Acesse aquilo que é seu. Eu não estou falando de riqueza não, viu? Porque o texto deixa bem claro: cure os enfermos, expulsem demônios, cure os leprosos. São ações sobrenaturais. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês devem fazer ações sobrenaturais, porque vocês são cidadãos do reino. Aleluia. Como é que você está resolvendo seus problemas? Agora só resta orar. Que é isso? Orar deve ser a primeira coisa. Eu vou orar porque eu estou em crise nisso e nisso, nisso. Ore para fazer. Ore, não um ato religioso de se ajoelhar e ficar falando como se estivesse falando com um psicólogo. Deus não é seu psicólogo. Deus não é seu terapeuta. Deus é seu pai. Ele lhe dá acesso. Aleluia. O que é que você precisa? Eu compartilhei com os meninos em casa. A gente faz uma campanha para a gente estar orando sempre. Às vezes a gente está cansado, a gente falha também, a gente está cansado. Os únicos horários hoje na nossa casa para a gente fazer oração juntos é quando todo mundo vai dormir, 10h30, 11h, meia-noite. Aí a gente já está ripado às vezes. Mas nós começamos o ano com 5 propósitos. 5 propósitos. Nós começamos o ano com 5 propósitos, tudo fechado. Eu não vou dizer os motivos de oração, porque infelizmente diz respeito à vida de algumas pessoas. 5 propósitos. 5 propósitos. Nós estávamos encerrando esses dias orando juntos e nós estávamos dizendo: tudo que nós pedimos, nós alcançamos. Não teve um pedido que Deus não concedesse. Já pensou um negócio desse? E a gente às vezes tem preguiça de orar, tem preguiça de acionar o reino. O texto de Jesus deixa bem claro: meu reino não é daqui, eu sou rei. Diga, Jesus é rei. Ele está reinando, irmão, no reino paralelo. Quem me entende diz amém. Aleluia. E é isso que ele estava dizendo aos discípulos: acessem esse reino.
Você que está liderando o GV está difícil, acesse esse reino. Seu casamento está difícil, acesse esse reino. Seu filho é rebelde, acesse o reino. Acesse o reino e entregue. Acesse o reino e apresente. Acesse o reino e decrete com autoridade. Você não é superior às circunstâncias da vida, mas Deus atenta para aquilo que você está orando. Mas o que é que a gente faz? Ora para lamentar. Deus, tu sabes, né? Até a oração é de lamento. Nem Jeremias lamentou tanto como alguns de nós. Se tivesse a vibe, né, como o jovem diz, de continuar o Senhor inspirando o cânon, a Bíblia Sagrada, já teríamos Lamentações 3, Lamentações 4, Lamentações 5. Primeira Lamentações de Edivan, segunda Lamentações de Eliseu. A gente vai orar, a gente lamenta. Mas Deus, por que isso? Mas Deus não sei o que. Ora sem intensidade. Aquela oração caldo de batata, que não move nem uma folha, que dirá uma montanha. A gente está virando racional. Racional. Técnicas, ações. Eu amo os métodos. Acho que se eu tivesse nascido na época de Wesley, eu era metodista. Eu amo os métodos. Mas os métodos são uma ferramenta. São engrenagens. Essas engrenagens precisam de óleo. E o óleo é acessar o reino de Deus. Queridão, queridona, tem hora, tem momentos que tudo está fechado. Tem coisa que você tem que fazer, seja preguiçoso. Mas quando as engrenagens travam, somente a ação de Deus pode fazer a diferença. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. E os discípulos aprenderam. Nossa, já está faltando só 5 minutos. Está errado não isso aí, Rodrigo? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você quer que eu termine, irmão? Diga amém. Eu estou empolgado aqui, se faz um negócio desse. Glória a Deus, hein? De tanto passar álcool nos dedos das Bíblias, falta não passar. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se achou, diga amém. Veja o que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para onde? Para onde? Para o reino do seu Filho. Paulo está escrevendo o conceito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Eu não vou ler o texto, estou passando. Mas Pedro diz: lembre-se, vocês são peregrinos. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que vaga numa terra que não é dele. Os discípulos entenderam o processo. Qual era o processo? Eu não sou daqui. Lembra o hino que a gente canta? Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Diga glória a Deus. As minhas leis são do reino. Diga glória a Deus. Eu acesso o reino. Diga glória a Deus. Então, se eu sou cidadão do reino, eu tenho acesso ao reino. Então, esqueça a peixada do vereador. Vá orar. Posso ouvir um amém? O reino existe, com suas leis, com suas armas, com seus valores. Nós estudamos no GV esses dias. Para acessar o reino, você precisa da chave, e a chave do reino é o Evangelho. Veja o que Jesus fala aqui, no próprio texto que nós lemos, irmão. Deixa eu caminhar para o fim, mas eu vou precisar pelo menos 15 minutos, amém? Verso 37 do texto do Evangelho de João, verso 37. A parte C do texto, capítulo 30, verso 37, desculpe. A parte C: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quer entrar no reino? Pergunta para o irmão que está do seu lado, tem gente abrindo a boca. Pergunta aí: quer entrar no reino? Ei, o Evangelho é a chave do reino. Diga glória a Deus aí, irmão.
Aleluia. Para encerrar, e eu prometo. Estou ligado em você, viu, Léo? Os reinos guerreiam. Você vai ser tentado a ceder para o reino físico. Porque o reino físico, olhe para cá, como é que o reino físico age? Com força e com violência. Força e violência. Capítulo 26 de Evangelho de Mateus, versículo de número, eu trouxe muito versículo para provar a você que eu não estou falando coisa minha. Capítulo 26 de Mateus, verso 52. Veja o que Jesus vai falar aqui. Capítulo 26. Quem achou diz amém. Veja o que ele diz. Então Jesus disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha, escute isso, ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Oh, arabacanta, violência, turba, barulho, espada. Pedro saca a espada, porque, olhe para cá, você vai ser tentado a reagir ao reino físico do jeito que o reino físico te ataca. Quando você é vítima de fofoca, você quer resolver. Quando você é vítima de perseguição, venha, eu sou crente, mas meu braço direito não é não. Um diácono amigo meu dizia isso: quando eu me batizei com esse braço para fora. Com a língua também, eu dizia. Abra a boca para a gente batizar você com a boca aberta agora. Você vai ser tentado a reagir ao ataque violento do reino físico como? Com violência. O ataque natural vai tentar expor o quê? O que lhe é natural, o que lhe é instinto. Foi o que Pedro fez. Aí o que é que Jesus diz a ele? Guarda a espada. Guarda a espada. Porque o reino físico está me atacando, mas eu poderia rogar ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos nesse exato momento. Eu fico imaginando os anjos, tudo doido para entrar na situação, para rasgar com tudo aquilo ali. Já pensou, irmão? Você tem medo das torcidas organizadas quando passa gritando aí? Os estudantes passam gritando assim: o inferno aê, o inferno aê. Você tem medo dos estudantes? Imagine 12 legiões de anjos com voz de muitas águas. Aleluia, acione o reino. É isso que Jesus está dizendo: acione o reino. Pedro, eu poderia. Pedro, eu poderia. O que você pode fazer mediante as situações da vida? Tem alguma coisa te impedindo de vir para a igreja? Ore. Tem alguma coisa dificultando a sua vida? Acesse o reino. Senhor, venha cá. Aleluia. Meu Deus, como Deus está falando aqui hoje, irmãos. Acesse o reino. Eu estava lá no gabinete, irmão, louco. Às vezes a Eliane tem que, calma, desligue, tenha paciência, porque eu fico assim olhando às vezes: Senhor, eu vou lá, Senhor. E o Senhor, fale comigo. Senhor, eu estou inquieto, a minha alma inquieta dentro de mim. Senhor, fale comigo. E Deus diz: ei, olhe para cá, acesse o reino. Se você acessar o reino, acesse o reino. Eu estou caminhando para o fim. Aleluia. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 13, os meninos do louvor já podem vir aqui me ajudar, mas não acelere não, porque ainda vou terminar. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 13, versículo 12, ele diz o seguinte: chegou a hora de abandonar as armas das trevas e nos apossarmos das armas da luz. Oh, aleluia. Que armas são essas, irmãos?
Paulo fala em Efésios capítulo 6. Eu estava vendo sobre um grande avivalista da Inglaterra chamado John Knox. E não é conversa fiada, não é balela, mas escutou-se a frase quando se disse que a rainha da Inglaterra tinha mais medo de um exército acampado de fora de Londres do que quando John Knox dobrava os seus joelhos e orava. Oh, aleluia! Acesse isso, ele é para você. Enquanto você responder fisicamente ao ataque do reino físico, você está descendo ao chiqueiro para brigar com porcos. Traga ele para o seu reino, porque no seu reino você tem vantagem. Você me entende? Diga amém. Seu reino não é aqui. Diga amém. Fique de pé, por favor. Se você é um filho de Deus, o seu reino não é aqui. Aleluias, aleluias. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados. E o Senhor falou o seu coração. Então deixe essa palavra internalizar dentro de você. Deixe que o Espírito do Senhor solidifique como uma larva que sai do vulcão, virando rocha no seu coração, para que você saia daqui com resoluções do seu coração hoje, com resoluções firmes de que você tem acesso ao reino. E a partir de hoje você vai transcender do natural para o sobrenatural. Você não vai resolver pela força do braço, você não vai resolver pela força do raciocínio, você não vai resolver com as suas questões, com os seus pormenores. Você vai resolver espiritualmente. Você vai usar a autoridade espiritual que Deus deu a você através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor deixou de ser unigênito depois que foi glorificado. Jesus não é mais unigênito, Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Orava, sim, tebe, cantarabahas. Ei, tere, cantarás. Oh, aleluia. Isso significa que eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Jesus me deu acesso. Não porque eu sou bonzinho. Não é porque eu sou bonzinho, é por graça. Eu tenho acesso por graça. Oh, aleluia. Eu não sou daqui. Cante. Pra casa vou. Oh, aleluia. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Diga. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Oh, aleluia! Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Jesus, Grande Deus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado, vamos louvar. És adorado entre nós, lá no comecinho. Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor. Aleluia. És adorado. Vamos cantar juntos. Aleluia. És adorado entre nós. Cante com toda a sua força, irmão. Declare. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou, diga. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu
nós entramos em tua presença. Declaramos aqui que a tua mensagem, como uma boa semente, encontrou os nossos corações como terra fértil. Senhor, que possamos acessar o reino em toda a sua plenitude, que possamos acessar o reino em toda a sua magnitude. Senhor, que possamos ser esses instrumentos teus, luzeiros seus na terra, para que o teu reino chegue aonde, Senhor, nós chegarmos. Que possamos, Senhor, com palavras proféticas levar pessoas ao teu nome. Que possamos curar os enfermos, que possamos expulsar os demônios. Essa autoridade tu nos concedeste, nós nos apropriamos dela aqui hoje. Que o nosso canto chegue nos cantos mais profundos, que os nossos louvores invadam os lugares mais distantes, e que a nossa vida seja um espelho vivo da tua presença nessa terra. Acessamos o reino aqui e agora, Senhor. Pedimos ao Senhor misericórdia pelas nossas falhas e pecados. Pedimos ao Senhor e reconhecemos que não merecemos ter acesso, mas queremos aqui pedir perdão ao Senhor. Perdão, Pai, pelas vezes que nós deveríamos ter acessado com autoridade, e que o teu nome poderia ter sido glorificado de uma maneira tão poderosa. Nos perdoa, Senhor, mas nos colocamos aqui diante de Ti, para dizer ao Senhor que acessaremos o reino e que seremos instrumentos da Tua glória. No nome do Senhor Jesus te pedimos isso. Abençoe a nossa semana, Senhor, que ela seja rica, que ela seja prodigiosa, que a Tua mão esteja conosco em todos os feitos. Abençoe tudo que vamos fazer. Abençoe aqueles que vão viajar, abençoe aqueles que vão, Senhor, atrás de emprego. Senhor, abençoe os teus filhos que estão em casa, que precisam de um toque do Senhor nesse momento. Visita cada uma destas pessoas e as abençoe. Pai bendito, no nome do teu Filho Jesus, oramos pela programação da igreja. Que o Senhor, ó Pai, salve vidas. Que o Senhor, ó Pai, edifique o teu povo. Que possamos caminhar em tua presença sempre, em nome de Jesus.